Bom, então vamos agora para o vídeo 3 vídeo, terceiro vídeo, mas o segundo com conteúdo, a gente falando sobre a medida provisória 1045 de 2021. Professora Benizete, o que é jabuti, jaburu? Vou explicar, vou explicar. Bom, agora nesse nós vamos falar do requipe. O que é requipe? É um jabuti, é um enxerto na medida provisória. A medida provisória 1045 de 2021, como eu disse nos vídeos anteriores, ela tem por objetivo, minha gente, tratar do regime emergencial, da preservação de emprego e renda, restabelecendo a medida provisória 936 de 2020 e que se transformou na Lei 14.020. Bom, acontece que ao restabelecer essa medida provisória de preservação de emprego e renda com auxílio emergencial, e aí, nesse caso, a suspensão do contrato de emprego e a redução da jornada, porque ainda tem muitos setores que não voltaram a trabalhar, como, por exemplo, o setor do entretenimento ainda não voltou, e alguns voltaram de forma ainda com restrição. Então, essa medida provisória, ela vem atender essas necessidades ainda oriunda da pandemia. Mas acontece que ela incluiu no seu texto, para que se transforme em lei, alguns enxertos que não tem nada a ver com o tema principal. E um deles, o segundo deles, é o chamado requipe. O que é requipe? É a criação de um regime especial de trabalho incentivado, qualificação e inclusão produtiva, prevista nos artigos 43 e seguintes dessa medida provisória. Mas, minha gente, para quem é para quem se destina? Se destina também a pessoas acima de 50 anos e a trabalhadores entre jovens entre 18 e 29 anos. Só tem um problema. Só tem um problema. Aqui não tem os direitos trabalhistas, aqui não é considerado empregado, aqui não tem carteira assinada e não tem o salário mínimo garantido. Bom, então vamos lá. O que é isso? Na verdade, é um projeto, é uma ideia de qualificação profissional, de inserção no mercado de trabalho. Não é bem assim que a banda toca. Esse discurso de aumentar a empregabilidade, de reduzir o número de desempregados, minha gente, não se reduz desemprego com lei, se reduz com projetos e programas de renda, de qualificação, de pleno emprego, de bons salários, de indústrias funcionando. Bom, e aí esse requipe, né, é para pessoas que estavam há mais de 2 anos sem carteira de trabalho assinada e pessoas de baixa rendas oriundas de programas federais de transferência de renda. Muito bem. Acontece que essas pessoas vão ganhar R$ 550 por mês, né? Podendo ter uma bolsa aí de mais R$ 275, que seria uma ajuda, é uma bolsa. Tanto isso daí é considerado uma indenização, por isso que ele não tem direito. O Requipe, ele não proíbe esse programa, ele não proíbe que o trabalhador tenha um outro vínculo. Ele até pode ter um outro vínculo de manhã, ou à noite, ou em 2 dias na semana, e fazer parte desses programas aqui, se cadastrar. Bom, o profissional ele vai receber R$ 550 mensais, ou seja, menos do que o salário mínimo atual, que está em R$ 1.100. Ele, quando ele for dispensado, ele não tem direito a nada, ele não tem direito às férias, não tem direito a 13º, não tem direito a fundo de garantia, e o seu trabalho, a sua jornada de trabalho vai ser numa carga de máxima de 22 horas semanais. A gente já tem na CLT uma previsão do contrato a tempo parcial. O contrato a tempo parcial, ele é um contrato de emprego com todas as garantias, com todos os direitos, carteira assinada, em que a empresa só precisa eram 24 horas semanais, agora pode ser até 30, e esse contrato de emprego previsto no artigo 58A da CLT. Então veja que aqui é um programa que em nada ajuda. Bom,
As vantagens, elas são mais vantajosas para o empregador, porque ele vai poder se beneficiar do chamado Sistema S. E essas empresas, de qualquer porte, pode ter até 15% do seu quadro funcional trabalhadores nessas condições. Veja que eu não usei a expressão empregado, trabalhadores, porque trabalhador é um gênero de cuja espécie está o empregado, está outros tipos de trabalhadores que não sejam empregado, inclusive o empregado público, inclusive o funcionário público são trabalhadores. Então essas empresas, por exemplo, uma empresa de 10 empregados, uma empresa de pequeno porte que tenha 10 empregados, ela pode contratar aí mais um, ou que tenha 20 empregados, ela pode contratar mais 2 nessa condição, contratar mais um trabalhador que não seja empregado. Então, esse trabalhador, se ele quiser ter os benefícios da Previdência, ele deverá recolher como autônomo, como contribuinte facultativo, tá? Contribuinte individual. Minha gente, isso aqui, claro, que juntando o priori que eu falei, que pode ser até 25% do quadro funcional, e o requipe 15% do quadro, as empresas poderão, na verdade, contratar 40% do seu quadro funcional nessa modalidade precarizante. Essa aqui ainda é a mais precarizante, porque o trabalhador não é empregado, não tem carteira assinada, e, portanto, ele não tem direito a nada. Viu? Mais um jabuti dentro dessa medida provisória, por isso que nós precisamos discutir, precisamos falar dela, precisamos pressionar o Senado para que ela não passe, porque não tem nada a ver com o Programa Emergencial de Proteção, de Preservação de Emprego e Renda oriundo da medida provisória 936 de 2020, que se transformou na Lei 14.020. Aguarde! Tem mais vídeo por aí explicativo. Fiquem atentos.